Pessoal, nossa aula de hoje de português vai ser com o gênero textual Histórias em Quadrinhos, tá? Nós vamos prestar atenção que eu também vou utilizar em artes esse mesmo contexto. Nós não podemos falar em Histórias em Quadrinhos sem falar de Maurício de Souza. Maurício de Souza foi um grande escritor brasileiro, né? Ele é empresário, famoso por fazer os gibis sobre a Turma da Mônica, que nós já sabemos, né? Ele produz histórias em quadrinhos. E o que seria histórias em quadrinhos? A histórias em quadrinhos que eu trouxe aqui para vocês verem, ela é uma sequência de imagens, olha só, uma sequência de imagens, tá? E ela traz um sentido narrativo. E dentro da história em quadrinhos, ela traz também personagens e traz os balões, a fala verbal e a fala não verbal. A fala verbal é quando o personagem pensa e fala nos balões. As falas não verbais, ela apresenta a história sem os balões, entendeu? Vamos passando. A Histórias em Quadrinho, o que seria, como eu já expliquei, né? Ela tem o início, o começo e o fim. Então, tem a parte do conflito, tem a parte mais tensa da história, também tem o começo da história, né? E também tem o final. Então, nós precisamos, quando for construir a nossa história, nós precisamos entender como vai fazer essas histórias. Temos linguagem verbal e não verbal, que eu falei, elementos da narração, que são os personagens, né? Os personagens que a tia Dilma mostrou. O enredo, o narrador. O narrador, ele pode ser observador e também ele pode ser o personagem dentro da história. O tempo e o espaço. O tempo, o que a gente imagina sobre o tempo nas histórias em quadrinhos? Aonde aconteceu? Qual local, né? Quando aconteceu? Os escritores e autores e artistas, eles utilizam elementos de recursos gráficos para fazerem as histórias em quadrinhos, né? E que tipo de elementos são esses? São os balões, que são as falas, tá? Que cada balão ele vai trazer o tipo de falas e sentimentos que aqueles personagens estão sentindo, estão falando. Onomatopeias. As onomatopeias são palavras que dão ideias. Por exemplo, quando eu digo bum, aqui eu estou me referindo a uma bomba explodindo. Aqui eu botei cabrum, que é o som de um trovão. Tic-tac, que é o som de um relógio. Então, isso nós vamos ver ainda na onomatopeias dentro do nosso livro, mas desde já ela já vem acompanhada dentro dos gibis, das historinhas em quadrinhos. O questionário do nosso livro, quer dizer, as atividades do nosso livro, ela vem na página 45 a 53. Então, ela diz assim no nosso texto. No primeiro texto, na página 45, ela traz uma história em quadrinhos que ela não tem textos. Então, ela é uma história em quadrinho não verbal. Aí vocês vão ver. E tem uma questão que eles falam. O que vocês entenderam dessa história? Que é a história do jacaré, tá? A outra questão... E nessa história também, em quadrinhos, que vai ser a segunda questão, que vai falar sobre o texto A Chefinha. O texto da Chefinha, ele traz o seguinte, ele traz personagens, qual o título dessa história, o local, o ambiente que ocorre a história. Então, vocês vão ver, vocês vão ler, vocês vão descobrir. Eu não vou falar porque vocês vão responder essas questões no livro. Vocês vão ler a história e vão descobrir o que realmente tem lá para vocês escreverem essas questões. Os conflitos que acontecem na história também vai aparecer.
A polissemia. Dentro da nossa história sobre a chefinha, ela traz uma característica de palavras polissêmicas. O que são palavras polissêmicas? São palavras que têm várias outras expressões ou então que assumem um outro significado. Exemplo, carta. A carta, quando diz lá no nosso livro, representa na história da chefinha, a carta representa o cardápio. E também a carta está referindo à comunicação. Quando eu recebo uma carta ou quando eu vou transmitir essa carta para mandar para alguém. O prato. Também vem essa palavra no nosso livro, na história em quadrinhos sobre a chefinha, que quer dizer o prato que corresponde, se refere à comida que vai ser servida. E também o prato, um objeto, que vai, esse objeto ele vai ser colocada a comida nesse prato, entendeu? Se refere a isso. Os dois textos que vocês vão ler, que são pequenos, o primeiro texto só é a primeira página, então que fala sobre jacaré, e o texto que fala sobre a Julieta, que é a chefinha, né? Nossa história, o jacaré e a Julieta, em chefinha esse texto é de Ziraldo Alves também, que é um dos personagens que gostam de fazer histórias em quadrinhos. Então, depois que vocês lerem esses textos, vocês vão responder as páginas seguintes. O primeiro texto pede que você conte essa história de forma como compreendeu. Então, você vai olhar a história do jacaré e você vai entender o que você compreendeu e você vai entender da sua forma o que aquela história está não verbal falando e transmitindo para o leitor. Geralmente essa história do jacaré, ela é complicada para uma criança de menor idade compreender, porque às vezes a gente coloca nessas histórias, coloca a enumeração. Por que ela vem enumerada? Porque a criança menor, ela vai compreender que tem o número 1, depois ela vai para o quadrinho 2, vai para o quadrinho 3 e assim sucessivamente. Mas nós maiores não precisamos dessa sequência numérica, porque a gente já conhece que a história em quadrinho ela é vertical, então ela é horizontal. Então você vai seguindo de quadrinho em quadrinhos. O segundo vai ler a história e responder as questões do texto. Pronto, então, em português, vocês vão lá nas páginas e façam as atividades, ok? Obrigada.